Como qualquer outro esquadrão de super-heróis, o grupo de heróis tem todos os tipos de membros com funções substanciais. Do atacante ao curandeiro, todos têm uma função que dominam. E o nosso herói, Rude, é um tanque. É uma posição em que ele protege os outros membros, absorvendo sozinho os ataques do inimigo e, infelizmente, ele é o herói não celebrado. Rude tem uma irmãzinha super fofa, Manisha, e enquanto está no meio da guilda, ele sonha acordado em voltar para ela. Em sua mente, ele finalmente está com sua irmãzinha, mas seu doce sonho é interrompido por uma Nino muito irritada, a curandeira do grupo de heróis. A garota frustrada olha para ele com raiva e diz para ele parar de fazer caras estranhas na guilda porque os aventureiros próximos estão espalhando rumores sobre eles. Nosso herói ingênuo e um pouco perdido olha ao redor como se estivesse percebendo onde está. Percebendo como ele parece desnorteado, Nino pergunta se ele está pensando novamente na irmã mais nova, e ele timidamente confirma a suspeita dela. Ela afirma que ele gosta de sua irmã mais nova, mas que também deve demonstrar interesse em outras coisas. O protagonista, sempre típico e alheio, pergunta o que ela quer dizer com outras coisas, e, corando profusamente, ela lhe diz para pensar no amor. Rude fica surpreso por um momento, mas depois argumenta que sua irmã é a mais bonita do mundo. Os ombros da curandeira caem e ela solta um suspiro. A pobre garota está presa na zona de amizade. Como se quisesse explicar sua situação, o tanque fica sério e diz a Nino que sua irmã contraiu uma doença incurável e que ele não tem escolha a não ser se arriscar com o tesouro dos labirintos que seus protetores possuem. Rude então também expressa sua preocupação, dizendo que, se as coisas terminarem como ontem, eles não conseguirão derrotar nenhum protetor. O grupo de heróis tem invadido labirintos diariamente, buscando seus protetores, mas parece que ainda falta muito para chegarem aos tesouros. Sua parceira o consola imediatamente, dizendo que ele prefere sem falhas. Ela então pergunta que, ontem, o enfraquecimento da casca externa de Rude foi estranho, pois eles não foram atingidos pelo ataque do inimigo. O pobre herói desconhecido suspira e admite que isso não aconteceu apenas ontem. Sua carapaça externa, que tem suportado os ataques inimigos, está enfraquecendo sem que ele perceba. Ele confessa que também tem ingerido poções, mas, daqui para frente, ainda carregará Nino, pois ela é a curandeira e os novos companheiros que se juntaram a ele hoje. Nino está determinado a não deixar Rude pensar que ele é um fardo e o lembra de que todos aqui puderam lutar até agora porque ele estava lá com eles. Ele protege todos e não deve se esquecer de que sua carapaça externa tem 9.999 de resistência, que é historicamente a mais alta. De repente, a porta da guilda se abre e todos suspiram ao ver a pessoa entrando. Um garoto aleatório fala e diz a seu amigo que a pessoa misteriosa já conquistou alguns labirintos quando era jovem. Todos ficam entusiasmados ao ver o arrojado herói Tigris entrar. Atrás dele, Lily e Lily também entram e cumprimentam Nino com entusiasmo. O líder então apresenta seu grupo a duas garotas, uma com uma máscara e a outra com um olhar inocente no rosto, como as novas companheiras. Ao ouvir isso, Rude fica surpreso e visivelmente preocupado. Nino questiona por que há dois novos companheiros quando, de acordo com as regras do labirinto, os grupos são limitados a 6, e se esses dois se juntarem, eles ficarão com 7 membros. Arrogantemente, Tigris afirma que está tudo bem, pois eles ficarão com 6 membros, antes de se voltar para Rude dizer que ele está expulso a partir de hoje. Todos os membros do grupo ficam chocados quando Tigris diz a Rude que seu papel como tanque é inútil e que a perda de sua camada externa ontem poderia ter aniquilado toda a equipe, por isso ele está sendo expulso. A curandeira sai em defesa de seu parceiro e argumenta que a camada externa de Rude deve ter enfraquecido por outros motivos que não sua forma de defender a equipe. Como ele bloqueou firmemente todos os ataques do inimigo, ficando frustrado, o líder diz a todos que isso deve ter acontecido devido às habilidades de Rude, que estão atrapalhando com seus efeitos desconhecidos. O homem maltratado aceita a decisão e admite que, entre as 4 habilidades que possui, há 2 cujos efeitos ele não conseguiu determinar, por mais que as tenha investigado. Quando Tigris diz a todos, de forma egoísta, que uma das habilidades de Rude deve ser raspar sua casca externa, Nin fica irritada e argumenta que não tem certeza disso. O líder diz a ela, com autoridade, que sua decisão é definitiva e que ele tem até uma substituta muito melhor do que Rude, pois ela também pode atacar e não apenas defender. Em seguida, ele pega a espada do tanque maltratado e diz a ele que isso será considerado uma compensação pela recompensa que perderam ontem por causa dele. Levando todos com ele e fazendo mais comentários,
Tigris deixa para trás um Rude abatido e uma Nino soluçando. Rude pede desculpas à curandeira por não estar à altura do grupo, mas ela se recusa e diz que isso não é verdade. Nino ainda não consegue acreditar que Rude está deixando esse lugar, mas ele a tranquiliza dizendo que esse não é o último adeus, pois ele também é um aventureiro e eles certamente se encontrarão novamente. Ele está voltando para Vancier, uma cidade do interior onde morava com a irmã, e a convida para visitá-lo a qualquer momento. Embora Nino esteja entusiasmada com a ideia de rever sua paixão, ela se recusa a admitir que se sentiria solitária sem ele. Em sua despedida final, vemos o pobre rapaz indo embora enquanto se pergunta como voltar para a irmã, já que não encontrou nenhuma carruagem razoável. Sua linha de raciocínio se desvia para o que Tigris disse sobre suas habilidades inúteis e ele se pergunta se ainda estaria no grupo se tivesse descoberto o efeito da habilidade. O destino finalmente decide ficar do lado de Rude, e ele ouve um grupo de 3 guardas indo em uma missão para Kurat Town, que fica perto de Avancier. Rapidamente, ele se apressa para aproveitar essa excelente oportunidade e pede que o deixem entrar como guarda, prometendo que não precisa de nenhuma recompensa. Um guarda pergunta qual é sua patente, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, uma garota o reconhece e diz ao grupo que ele faz parte do Festa do Herói. O grupo está entusiasmado por ter um membro do grupo de aventureiros mais poderoso do país se juntando a eles e supõe que sua posição deve ser muito alta. Isso não é verdade porque Rude tem se isolado constantemente dos labirintos. Portanto, sua classificação é a mais baixa, F, ainda mais baixa do que a de um aventureiro novato. Um homem mais velho, que parece ser o proprietário, intervém e permite que o novo aventureiro se junte a eles, deixando Rude culpado por tê-los enganado ao não contar sobre sua patente. Todos se acomodam na carroça, com Rude sentado no banco do motorista, e eles começam a viagem. No momento em que o homem mais velho diz que não há muitos monstros noturnos por aqui e que eles não devem ser surpreendidos com ataques, uma garota aparece na frente da carroça. Rude rapidamente faz o motorista parar a carroça. Em seguida, ele se dirige à garota misteriosa que havia caído ao passar correndo pela carroça. Ao olhar atentamente para a bela moça, Rude percebe que ela está tremendo e tenta assegurar-lhe que não a machucará. Ele tenta ajudá-la a se levantar, mas para no meio do caminho quando vê que a garota está usando apenas um pano rasgado para se cobrir. Lá, ele vislumbra uma joia mágica em seu peito, mas antes que possa deduzir o que a garota é, ele ouve os outros guardas alertando sobre um monstro. O aventureiro olha para cima e vê a cobra da floresta, um monstro de nível C. Sua presença em um lugar como aquele era confusa e deixava todos assustados porque não conseguiam derrubar um monstro tão poderoso sozinhos. Rude usa sua habilidade, provocar, para atrair a cobra até ele e, em seguida, usa seu escudo para se proteger do veneno, já que ele é perigoso o suficiente para erradicar sua casca externa. Ele diz heroicamente a todos que não se preocupem com ele, pois tem uma habilidade chamada Corpo Saudável que o torna imune a todos os ataques. Em seguida, ordena que os outros guardas ataquem o monstro enquanto ele tenta desviar a atenção dele. Rude pensa no que sua irmãzinha passará se ele morrer aqui. Com uma nova e profunda determinação, diz a todos que, como o antigo tanque do Festa do Herói, ele bloqueará todos os ataques. Ele ordena que todos segurem suas armas com firmeza e ajam quando ele atrair a atenção da cobra da floresta. O antigo tanque inútil do grupo dos heróis luta bravamente contra a cobra da floresta enquanto motiva os outros guardas a se juntarem a ele. Ele garante a eles que não deixará ninguém entrar. Se algo acontecer a eles, certamente vencerão essa luta. Isso incentiva os 3 guardas a agir rapidamente e eles atacam o monstro imediatamente. O dono da carroça avisa ao aventureiro que a fera vai atacá-los com seu ataque final e pede que ele fuja. No entanto, Rude se posiciona heroicamente bem na frente do monstro e bloqueia seu ataque usando o escudo, e ordenou que seus colegas guardas atacassem agora. Eles partiram as mandíbulas da cobra da floresta e a viram cair morta no chão. Comemorando com entusiasmo a vitória, os guardas dão todo o crédito a Rude, mas, como um protagonista honesto, ele afirma que não poderia ter feito isso sem eles. De repente, lembrando-se da pobre garota, ele pede aos guardas que desmontem o monstro enquanto ele verifica a garota. A garota estava fugindo do monstro, então o aventureiro perguntou se ela estava ferida. Quando ele descobre que a pobre garota não tem um destino, ele pede que ela o acompanhe até a cidade de Avancier,
Se ela não se importar, ela aceita imediatamente a oferta e segue as aventuras até o condutor da carroça. Rude lhe diz que precisa de uma roupa para a menina e pede para lhe vender algo. O dono da carroça fornece um conjunto de roupas de graça e diz ao aventureiro que considere isso um sinal de gratidão por tê-lo salvado do monstro da floresta. Quando a garota sai para se trocar na sombra, ele pergunta a Rude se ela é uma escrava que fugiu. Rude percebeu que a garota era um homúnculo quando ele a conheceu, e geralmente é impossível para um homúnculo ser uma pessoa autônoma escravizada por um humano. Assim, para cuidar da condição dela por enquanto, o aventureiro decide manter o fato de que ela é um homúnculo em segredo dos outros. Ele diz ao homem mais velho que ela não pode ser uma escrava porque não tem uma coleira, e assume a responsabilidade de cuidar dela, já que ela está assustada depois de fugir do monstro. Eles finalmente chegam a uma cidade fortificada, Kurat, onde Rude pede permissão para se separar, pois tem negócios na cidade vizinha, Avancir. O encarregado lhe diz que o teria deixado mais perto da cidade se tivesse lhe dito isso antes, mas o aventureiro teve de cumprir sua promessa de guardar a carroça até Kurat. Quando ele está se despedindo, os 3 guardas o chamam e pedem que ele forme um grupo com eles. Rude se sente lisonjeado, mas recusa a oferta, pois precisa invadir labirintos para encontrar os tesouros dos guardiões. Os tesouros dos guardiões podem lhe conceder qualquer desejo, então ele lhes diz que já tem um desejo e que, por isso, não pode acompanhá-los. Os 3 guardas ficam desapontados, mas ainda o incentivam a conquistar os labirintos. Quando o aventureiro e a garota ficam sozinhos, ele pergunta o nome dela e fica chocado ao saber que ela ainda não tem um nome. Ele percebe as pétalas de Lunafia em seu ombro e pergunta se pode chamá-la de Luna. Quando ela está agradecendo por ele ter lhe dado um nome, um grupo de lobos se aproxima sorrateiramente por trás dela. Ela sente a presença deles e rapidamente se vira e mata cada um deles com sua adaga. Rude conclui que, como ele esperava, parece que Luna é um homúnculo criado ilegalmente. Luna tem uma vontade e emoções que outros homúnculos não têm e pode até se envolver em uma batalha. Normalmente, os homúnculos ilegais seriam imediatamente descartados, mas seus olhos temerosos lembram Rude de Manisha e ele não pode abandoná-la. Ele pergunta se ela é tão forte que poderia ter derrotado a cobra da floresta sozinha. No entanto, Luna esclarece que ela é especialista em magia e não tem uma única habilidade de alcance fechado. Ela lhe diz que tem uma habilidade de suporte e uma habilidade de julgamento. A habilidade de julgamento é uma habilidade rara e, de acordo com as informações que Rude tem, Luna seria a única pessoa que a possui em sua sociedade, já que a única pessoa que a possuía morreu há alguns anos. A aventura pede que ela use sua habilidade de julgamento nele, para que ele possa descobrir suas outras 2 habilidades, e Luna concorda alegremente. Rude tem 4 habilidades: Provoque, provocar, uma habilidade para atrair a atenção do inimigo, e Outbody, corpo saudável, que torna seu corpo o mais resistente possível. Sua próxima habilidade é Life Transformation, que permite que ele converta toda a casca externa raspada em energia. A última habilidade que ele possui é o Escudo de Sacrifício. É quando seu corpo substitui a casca externa daqueles que ele considera companheiros. Rude percebe que está protegendo as camadas externas dos membros do grupo com essa habilidade, e suas habilidades são as mais poderosas para salvar seus companheiros. O antes devastado tanque recupera seu orgulho e agradece a Luna por tê-lo ajudado. Ao amanhecer, ele inicia sua jornada para Avancir, onde sua irmã o aguarda. Rude e Luna chegam à pacata e vazia cidade rural de Avancir, onde encontram Milena e Fiel, amigos do aventureiro. Eles perguntam a ele sobre seu paradeiro e Fiel lhe diz que verificou a saúde de Manisha. Ao perceber a garota escondida atrás do aventureiro, Milena pergunta sobre ela antes de se apresentar. Rude lhes conta que, como ela não tinha um lugar para ficar, ele decidiu cuidar dela. Milena, a garota imperativa, faz com que ela se sinta bem-vinda. Fiel se apresenta como vice-líder do Vigilante Corps e pede que ela fique à vontade para consultá-la. Querendo ver sua irmã, o aventureiro abre caminho e leva Luna até sua casa. Eles entram em sua casa silenciosamente, para não incomodar a irmã que está dormindo, mas ficam surpresos ao encontrar seus pratos de tomate favoritos na mesa. O estômago de Luna ronca ao ver toda aquela comida, e Rude comenta sobre isso, o que a deixa constrangida. Nesse momento, Manisha sai de um quarto e dá as boas-vindas ao irmão antes de perguntar quem é a garota que está com ele. Rude cumprimenta sua irmãzinha com entusiasmo e a olha com adoração antes de apresentar Luna a ela. Manisha educadamente diz a ela para se sentir em casa e vai para a cozinha preparar outra porção de comida, já que ela só fez 2. Preocupado com a saúde dela,
O aventureiro impede sua irmãzinha de fazer qualquer coisa, mas se propõe a ajudá-la quando ela insiste. Luna sussurra para Rude que o cabelo de Manisha está se mexendo, e ele lhe diz que, às vezes, os corpos dos humanos nascidos com muitos poderes mágicos mudam devido à influência desse poder. Seus cabelos geralmente se agitam dessa forma de acordo com seus sentimentos, mas ela também pode mexer todo o cabelo à vontade. Quando começam a comer, Manisha percebe que a garota nova está segurando a colher de forma errada. Ela se levanta de seu assento e a ensina a maneira correta. Nos 3 dias seguintes, ela ensina a Luna a fazer diferentes tarefas. E, como uma boa aluna, Luna aprende tudo rapidamente. Um dia, sem hesitar, a frágil garotinha pergunta ao irmão se ele está pensando em se casar com Luna. Rude cospe a bebida e diz a ela que não tem essa intenção. Calmamente, ao se levantar da mesa de jantar, Manisha lhe diz que deve tê-lo entendido mal antes de perguntar a Luna se ela gostaria de passear pela cidade, já que o tempo está bom. Luna, sem hesitar, concorda em sair para dar uma volta. Agindo como uma irmã mais velha, ela diz com entusiasmo à nova amiga que tem uma roupa perfeita para ela, mas, como é difícil de vestir, ela ajudará a se trocar. No entanto, Luna foge com as roupas, dizendo que vai se trocar sozinha, o que deixa Manisha triste, pois acha que Luna não a aceitou completamente como amiga. O homúnculo só está consciente da joia mágica em seu peito, então Rude conforta sua irmãzinha e diz a ela que tudo vai ficar bem. A Vencir não tem uma guilda de aventureiros ou uma igreja, e praticamente só há casas aqui. A única coisa que se destaca é o pomar próximo. Rude descreve a cidade para Luna enquanto lhe mostra os arredores. Ele está contando a ela sobre o grande campo administrado pela cidade para a produção de vegetais sazonais quando é interrompido por Regal, o ferreiro e pai de Milena. Ele os cumprimenta com entusiasmo, e o aventureiro pede que lhe faça uma espada para ele, já que a espada demoníaca anterior que ele encontrou no labirinto foi levada por seu grupo. O ferreiro promete fazer algo ainda melhor do que sua última espada e sugere que Rude mostre a Luna o verde monstruoso que eles criam no campo. Ao perguntar, a garota descobre que as verduras monstruosas são vegetais que se transformam em monstros. Como são cultivadas com magia, elas podem crescer independentemente da estação do ano. No entanto, muitas crescem em um único dia, por isso, precisam ser cuidadas o dia todo. Ele está mostrando a ela o campo quando um grupo de crianças corre em sua direção e exige saber por que ele tem uma garota com ele. Rude esclarece que ela não é sua namorada e que é apenas uma companheira de jornada. Vemos, então, as crianças e o aventureiro se entregarem a uma brincadeira amigável. A pedido das crianças, o homúnculo concorda em ensiná-las a manejar a espada. Nesse momento, a vovó Gigi chega e faz com que todas as crianças voltem ao seu trabalho. Ela nota a bela garota ao lado de Rude. Como todo mundo, supõe que ela seja sua namorada. A vovó trabalha como médica na aldeia e tem feito remédios para Manessia. Ela pede a Luna que fique à vontade para ir à sua farmácia e depois convida as duas para colher o monstruoso espinafre. No campo, os moradores conheceram Luna, e todos presumiram que ela era a namorada de Rude. Eles se divertiram muito, e a nova e bela camarada até ensinou espadachim às crianças. No caminho de volta, após um dia agitado, Luna pergunta por que não há muitos jovens por perto e fica sabendo que eles não parecem gostar do campo vazio e vão embora o mais rápido possível. A bela homúnculo confessa que deseja viver esse estilo de vida, mas há um problema. Seu salvador lhe garante que eles são amigos e que ela pode lhe contar qualquer coisa, mas quando ela permanece em silêncio, ele muda de assunto. No entanto, de repente, Luna pega a mão dele e a coloca sobre a joia em seu peito. Luna diz hesitantemente ao seu salvador que ela não é humana e é um homúnculo modelo de combate desenvolvido no país vizinho, Brunkelis, no país onde a pessoa que possuía a habilidade de julgamento morreu há alguns anos. Faz Rude se perguntar se Luna nasceu como resultado da tentativa do país de reproduzir a valiosa habilidade, já que eles não queriam perdê-la. Ele confessa que já sabia disso quando se conheceram e não disse nada porque achou que seria bom se ela mesma lhe contasse. Confusa, ela pergunta por que ele a salvou, se ele sabia. E o aventureiro revela que, quando ele e sua irmã eram jovens, seus pais os abandonaram. Naquele dia, os olhos dela se pareciam com os de Manisha, então ele não podia abandoná-la. Ele lhe pergunta como ela quer viver, e ela descobre que quer viver como humana. As duas voltam para casa, onde Luna conta pela primeira vez a Manisha que ela é, na verdade, um homúnculo. A menina educada a surpreende por ainda querer ser amiga dela,
e Luna não consegue evitar correr para seus braços para abraçá-la. Manisha olha para o irmão com adoração porque ele está sempre dando uma mãozinha a quem precisa. Rude se senta em uma cadeira, esticando o corpo cansado depois de finalmente terminar a limpeza da sede do corpo de vigilantes com a ajuda de Luna. A bela garota começou a chamá-lo de mestre porque achava que era o certo. Ela diz a seu mestre que ele fez um bom trabalho e, em resposta, ele pede desculpas por tê-la arrastado para essa grande limpeza. Ela rejeita, comenta sobre o tamanho da propriedade e descobre que essa filial ocupa uma propriedade que era originalmente de um senhor feudal, por isso é única. Alguns cômodos que não são usados como salas de conferência são negligenciados, e por isso, é necessária uma grande limpeza. Outras pessoas da aldeia também se ofereceram para fazer a limpeza, e todos estavam quase terminando quando Manisha chamou todos para a sala de jantar para tomar um chá frio. Todos correm para tomar o chá primeiro, fazendo com que Luna comente que a frágil garotinha é muito popular. No entanto, ela percebe que Rude também correu para a sala para provar o chá primeiro, porque o chá de Manisha é especialmente saboroso quando você o bebe primeiro. Quando todos estão fazendo uma pausa, Luna, maliciosamente, pergunta a Rude se a superproteção dele em relação à irmã finalmente parou, mas o aventureiro prova que ele está errado ao se preocupar novamente com a saúde da irmãzinha. Ela confessa ao irmão que não quer ser um fardo, mas Rude a interrompe e garante que ela nunca poderá ser um fardo para ele. Atrás dele, alguns rapazes chamam o aventureiro e o desafiam para um duelo. Quando Luna pergunta o que é um duelo, seu mestre explica que é uma luta de mentira usando armas de treino. Desde que a casca externa não seja completamente raspada, os ataques não causarão dor, mas eles ainda precisam estar conscientes, pois são necessárias várias horas para recuperar uma carapaça completamente destruída. De repente, Rude teve uma ideia e se desculpou por não lutar com os rapazes porque queria lutar com Phil primeiro. Rude explica que quer entender o efeito de suas habilidades até então desconhecidas e, por isso, gostaria de avaliar essas habilidades em uma luta com Fiel. Fiel atendeu ao seu pedido com alegria, pois estava esperando para lutar com ele há algum tempo. Em uma arena, os dois lutadores estão prontos com suas armas e armaduras e estabeleceram que a única regra é que aquele que perder a maior parte de sua carapaça externa perde. Quando a luta começa, os dois lutadores não se movem porque nenhum deles usa velocidade para brincar com o inimigo quando luta. No entanto, mesmo assim, aquele que se move primeiro tem uma vantagem sobre o outro. Phil ataca primeiro, o que corta uma pequena parte da carapaça de Rude. Isso preocupa, pois ele foi treinado como um tanque. À medida que a luta se intensifica, o tanque conclui que perderá se levar outro golpe, já que a maior parte de seu revestimento externo foi raspada. Enquanto isso, Manisha diz a Luna que Phil e Rude são as pessoas que deveriam ter aproveitado suas habilidades em uma cidade muito maior, pois são especiais entre os outros combatentes. Alguém na multidão aplaude Phil e, ao ver isso, Luna também chama seu mestre para aplaudi-lo. Rude olha para ela no meio de sua luta e se lembra da luta mágica simulada da qual Luna participou com alguém do Vigilante Corps. Temos um flashback em que Luna está na luta mágica simulada. Ela tem um 340, que é quase igual ao de um aventureiro comum, mas Rude ainda pede que ela tenha cuidado. O resultado da luta mostrou que o poder de sua magia era imenso. Ela foi capaz de derrotar um aventureiro de nível C devido à sua capacidade de usar qualquer magia que nunca tivesse usado antes, desde que visse seus círculos mágicos. Phil se aproveita da falta de atenção de Rude e o ataca, quebrando sua forma. O público aplaude Phil e canta para que ele ataque Rude rapidamente enquanto estiver fraco. Rude ativa sua transformação de vida e consegue derrotar Phil. Sua carapaça externa, de cerca de 2.500 unidades, se esvai completamente, o que choca a todos, pois raspar completamente esse tipo de carapaça requer grande poder. O aventureiro dá a mão à sua oponente e a coloca de pé, dizendo que ela ficou forte. Ela pergunta qual é a habilidade surpreendente, e ele explica que essa habilidade permite que ele transforme toda a casca externa que foi raspada em força bruta. Ele estava deliberadamente desatento, interceptando mal os ataques de Phil para que eles raspassem sua carapaça. Agradecendo ao oponente, ele diz a ela que aprendeu que sua habilidade recém-descoberta é um poder indiscutível quando usada como uma habilidade de ataque devido a essa luta. De agora em diante, Rude também poderá atacar, graças à sua habilidade de transformação de vida. Quando ele confiantemente pede aos rapazes que o desafiaram em um duelo para serem seus próximos oponentes, eles covardemente encontram diferentes desculpas para escapar. Luna comenta que seu mestre é incrível,
e Manicia concorda que seu irmão é incrível. No entanto, ela não consegue deixar de se comparar a ele. A pequena Manisha está sentada sozinha na rua, tossindo e chorando, enquanto as pessoas ao seu redor têm pena dela. Eles falam sobre o fato de seus pais a terem abandonado por causa de sua doença e de que agora eles não têm um lugar para ficar. Ao ouvir todas as pessoas, a pobre menina começa a ficar nervosa, mas seu irmão mais velho vem correndo até ela e a envolve em um abraço. Ele lhe diz que está aliviado por finalmente tê-la encontrado. De repente, Manisha se levanta e se senta em sua cama, atordoada. Ela percebe que está sonhando com seu passado novamente. Para ela, é uma lembrança dolorosa, mas o final é doce porque, como sempre, seu irmão vem em seu socorro. No entanto, ela se pergunta se o irmão mais velho está feliz porque ele poderia ter vivido mais livremente se ela não estivesse aqui. Pela manhã, Manisha se mostra distante e insiste em fazer tudo sozinha. Quando Rudy lhe pergunta se há algo errado, ela ignora a preocupação dele. Uma aluna frenética aparece, desculpando-se profusamente por não ter feito tantas coisas corretamente. Seu mestre lhe assegura que ela não é uma serva, portanto, não há necessidade de cuidar deles e que ajudar uns aos outros é suficiente. No entanto, ela sente que eles não apenas a deixaram viver com eles, mas também lhe ensinaram todo tipo de coisa. Portanto, ela deveria fazer mais para retribuir o favor. Ela fica curiosa e pergunta a Rudy quem os ensinou quando eram jovens. Ele admite que, depois que Manisha e ele viveram nas favelas por um ano, alguém os convidou para serem aprendizes de um nobre. Quando os irmãos eram jovens, houve um movimento entre os nobres para tentar direcionar as crianças das favelas para caminhos respeitáveis por meio de estágio. Graças a esse movimento, eles puderam frequentar a Night Academy. Rudy conta essa história para Luna e vai para a cidade depois de perguntar à irmã se ela precisa de alguma coisa. Depois que o irmão mais velho vai embora, Manisha se deita na cama, cansada de todas as perguntas e se em sua mente. Luna entra em seu quarto e pergunta à frágil garota se ela não está se esforçando demais. Ela lhe diz que só está pensando no passado. Ela conta a Luna que seu irmão sempre tirou as melhores notas e que todos pensavam que ele se tornaria um cavaleiro. Ela faz uma pausa no meio da frase e então nos é mostrado um flashback. A alegre garotinha está limpando e dando o melhor de si para apoiar o irmão mais velho, que está se tornando um cavaleiro, quando ouve algumas garotas falando sobre ela. As meninas ficam perplexas quando descobrem que Rudy está se tornando um aventureiro para encontrar uma cura para a doença da irmã. Eles têm pena dele porque ele não consegue fazer o que quer por causa de Manisha. Isso deixa Manisha arrasada, e ela deseja ter desaparecido da vida de seu irmão. Ela não teme a morte, mas teme a separação de Rudy. Ela acha que ele tem sido egoísta até agora, mas ela não quer mais ser um fardo para Rudy e se pergunta o que deve fazer. Desesperada, ela pede conselho a Luna. Se alguém sacrifica a vida por você, o que você deve fazer? Ela tem certeza de que Rudy, em vez de se tornar um aventureiro, poderia ter se tornado o cavaleiro mais poderoso do mundo. Luna pondera sobre a pergunta de Manisha e conclui que, se uma pessoa está sacrificando sua vida para fazer algo, isso significa que ela está feliz. Ela olha para a garota nervosa ao seu lado e pergunta se a pessoa de quem ela está falando é Rudy. Alarmada, Manisha tenta recusar, mas o homúnculo a incentiva a conversar com seu irmão. Nesse momento, a garota sente que o irmão está voltando, usando sua habilidade chamada Marquer, que lhe permite identificar a localização de uma pessoa que ela designa. Ela conta isso a Luna em pânico antes de esclarecer que não faz isso para perseguir o irmão, mas apenas para cumprimentá-lo quando ele chega em casa. Luna segura a mão da garota assustada e a incentiva a falar com o irmão. Quando Rudy chega em casa, Manisha finalmente cria coragem e pergunta se ele está feliz com sua vida. A pergunta de sua irmã o surpreende. Vendo calado, ela pergunta por que ele a salvou depois de ter sido abandonada. Sorrindo, Rudy explica calmamente que ele a salvou porque ela também o salvou. A garota nervosa olha para cima quando ele admite que todos costumavam fugir dele quando era jovem por causa de seu rosto severo. Ele sempre ficava desapontado quando saía para brincar. Rudy explica que ver o rosto inocente de sua irmãzinha depois de ser evitada sempre o fez sentir-se feliz. Portanto, ele não se arrepende de ter escolhido fazer o que faz agora. Manicia, emocionada, corre até o irmão e o abraça com força,
pedindo desculpas por ter dúvidas sobre ele. Rude pede desculpas por não ter sido mais sincero com ela e os dois ficam ali em uma bolha de felicidade. Os dois agradecem a Luna por ter dado a Manicia a coragem de falar sobre suas preocupações, o que a deixa envergonhada, e ela rapidamente dá uma desculpa para preparar o almoço e sair dali. De repente, uma batida na porta confunde os irmãos, pois eles não estavam esperando ninguém. Quando Rude abre a porta, ele vê Nino, que o cumprimenta alegremente. Ela lhe diz que deixou o grupo de heróis de Tigris porque eles continuaram falhando em seu ataque ao labirinto depois que Rude foi embora. Há alguns dias, no final de um ataque ao labirinto, Tigris foi gravemente ferido e o grupo de heróis se separou. Nino explica que eles começaram a entender a habilidade de Rude no último ataque, mas Kigra se recusou a aceitar seu erro até o fim. Eles não conseguiam derrotar nenhum monstro, e cada vez mais monstros apareciam. Quando Tigris usou sua habilidade Explosão de Vida, que é uma habilidade única, ele descobriu que ela drena sua camada externa em um grande número. Como o tanque não estava lá para defender a camada externa, todos ficaram muito fracos e Tigris perdeu toda a camada externa, o que o levou a ficar gravemente ferido. Quando todos os membros de sua equipe sugeriram que ele se retirasse, ele não deu ouvidos e continuou a lutar. No final, ele estava caído ferido no chão enquanto um monstro estava acima dele, pronto para matá-lo. Entendendo a sensibilidade da situação, o grupo de heróis pegou o Tigris ferido e voltou usando a habilidade Dungeon Walk. Isso logo se tornou o assunto da cidade, pois o status de herói foi retirado do grupo depois de suas muitas incursões fracassadas. No entanto, Tigris ainda acreditava arrogantemente que eles haviam perdido essa luta porque os recém-chegados não eram fortes o suficiente. Nino, cansada de sua arrogância, disse-lhe que eles perderam essa luta porque ele não sabia sobre sua habilidade e o quanto ela o drena. Por meio dessa luta, eles aprenderam sobre a habilidade acrofísica de Rude, mas o líder arrogante não queria admitir que não era mais um herói. Por causa disso, Nino e os dois recém-chegados deixaram o grupo. Depois de contar essa história a Rude, o curandeiro pediu desculpas por não ter percebido sua importância no grupo. Nino se desculpa profusamente por não ter percebido que Rude os estava encobrindo e admite que eles também foram imprudentes como Tigris em alguns aspectos. Ele diz a ela para salvar sua cabeça e não se desculpar mais. É exatamente isso que Nino faz, pois ela rapidamente muda seu humor e volta a ser alegre. Ela então se apresenta a Manicia e Luna. Quando diz a todas elas que ficará na cidade por um tempo, todos ficam alarmados. Rude está dizendo a ela que não há muitas pousadas em Avancier quando Manicia, com compaixão, oferece a ela que fique com eles. No entanto, seu irmão logo lhe diz que Nino é filha da família de um duque, o que deixa a menina nervosa. Ela afirma que seu pequeno quarto não seria suficiente para o novo hóspede, mas Nino intervém rapidamente na conversa, diz que ficará bem e agradece a ajuda. Rude a leva para seu quarto e diz que ela pode ficar lá e ele pode dormir na sala de estar. Nino flerta com ele e diz que não se importará se eles dormirem juntos em um quarto, o que faz o aventureiro corar. De repente, eles ouvem batidas fortes na porta da frente. Ao inspecionar, Rude encontra Feel implorando freneticamente por sua ajuda. Um monstro que eles nunca viram antes apareceu na cidade e o corpo de vigilantes está lutando contra ele, mas eles não são páreo para ele. Se ele não for detido, todos morrerão. Feel corre até Rude e lhe conta apressadamente sobre o monstro que está atacando a cidade. Sem perder tempo, o grupo corre para a cena do crime e encontra árvores desarrumadas e frutas mortas. Luna inspeciona o local e seu coração sangra por toda a destruição que o monstro causou. O esquadrão inteiro está pensando no próximo passo quando Luna aponta o monstro escondido nas sombras. Todos olham para o tigre-lobo gigante na frente deles e tentam deduzir que tipo de animal ele é. Nino entra na conversa e diz que é difícil entendê-lo por causa de seu elemento mágico, o que choca nosso herói. O curandeiro prossegue dizendo que, devido à irregularidade de seu elemento mágico, ele não tem poderes. O monstro à frente deles é um monstro único, o que significa que ele se alimenta de humanos para desenvolver seus poderes. Mas Rude não está satisfeito com a resposta. Ele já lutou contra monstros únicos antes, mas parece que algo mais está controlando a fera desta vez. O Vigilante Corpus, que já está presente no local, ataca o monstro, mas mesmo suas habilidades não são páreo para seus golpes poderosos. Ao ver como eles estão lutando, nosso herói corre para Vildes e os comandos se alegram ao vê-lo no campo de batalha. No entanto, isso não afeta Rude porque toda a sua atenção está voltada para a fera feia e peluda à sua frente. Como o verdadeiro herói que é,
Rude não tira os olhos do monstro e pede a seus amigos que o apoiem. Todos se preparam para a batalha enquanto o escudo bloqueia o ataque brutal da fera. Quando ele percebe que toda a sua concentração está voltada para esmagá-lo, Rude grita para que o Corpus ataque o monstro vulnerável. Todos eles o ouvem, mas, como antes, suas habilidades não são páreo para seus poderes puramente malignos. Nosso herói percebe que seu poder diminuiu substancialmente com apenas um único golpe. Nino e Luna restauram seu escudo como antes, enquanto Rude se prepara para outro ataque. Ele está ciente de que seu poder normal e o núcleo não são suficientes para sobreviver, então ele usa o escudo especial chamado Sacrificial Shield contra o monstro. Isso significa que Rude se tornará o tanque definitivo e será capaz de absorver todos os ataques de seus inimigos. Os comandos corajosos, porém feridos, continuam o ataque, mas, de repente, como se ele soubesse de algo, as feras começam a fugir da batalha. Todos correm atrás dele, mas Luna usa seu poder para criar uma parede na frente dele quando ele fica preso. Rude, junto com seu escudo de sacrifício, ataca o monstro com a maior bravura e lhe dá toda a sua força. Quando a poeira baixa e todos se recuperam do choque, eles veem o monstro morto no chão, enquanto Rude está ao lado dele com um olhar envergonhado. Ele está envergonhado por ter causado tal dano, mas Wildson o impede de se desculpar e o agradece por seu ato heróico. Todos os corpos e o esquadrão torcem por ele e começam a tagarelar quando alguém chama Rude para o corpo do monstro. O esquadrão se alinha para ver com que tipo de monstro estão lidando e descobrem que o tigre-lobo é uma ameaça comum de nível C. Mas o que o tornava tão perigoso e poderoso era o fato de ele ter duas pedras mágicas. Toda criatura possui naturalmente uma pedra mágica que lhe confere poder mágico, mas, ao inspecionar, eles encontram um bastão no corpo do monstro que indica apenas que esse tipo de animal poderoso não nasceu, mas foi criado por alguém. Luna e Nino ficam ao lado de Rude enquanto todos deduzem que esse ataque não é um evento isolado, mas um prenúncio de seu futuro. Era de se esperar que o incidente estivesse em todas as primeiras páginas do jornal. No entanto, como o grupo derrubou um monstro único com seus elementos, Rude não viu nenhuma menção ao incidente no jornal que estava lendo. Manisha cumprimenta o irmão com seu jeito alegre de sempre, enquanto ele a informa sobre os labirintos invasores que estão aparecendo no jornal. Ela fica bastante nervosa ao ver o jornal na mão do irmão, que parece confortável demais para ela, e pula em seu colo. Ela pede que ele leia o jornal para ela, o que surpreende Rude, já que Manisha é uma excelente leitora e escritora, sem mencionar que a posição em que ela estava sentada tornaria as coisas estranhas para qualquer homem. Mesmo assim, ele concorda e começa a ler as diferentes histórias publicadas no jornal, sobre novas regras e políticas, bem como sobre a situação econômica. A história sobre Kigri chama a atenção de sua irmã, que planeja fazer outra incursão ao labirinto. O comentário odioso de Nino sobre o ex-líder do partido de Rude deixa a garota bastante feliz, enquanto a curandeira expressa que seu motivo para odiá-lo é o fato de ele ter sido um idiota com seu irmão mais velho. Rude menciona que isso pode ser devido aos sentimentos pessoais de Nino em relação a ele, quando o flashback indesejado de que ela queria dormir com ele aparece em sua cabeça. Manisha fica feliz com essa revelação, pois talvez o bom senso de seu irmão esteja funcionando de vez e ele tenha percebido os sentimentos de Nina em relação a ele. No entanto, diante da negação óbvia dele, ela se pergunta se é por causa da doença dela que ele não está dando atenção às emoções do curandeiro. Ele concorda que ela está parcialmente certa, mas é principalmente devido à sua natureza emocional que o deixa ferido. Como ele sabe que, se entrar em um relacionamento romântico, ficará muito envolvido nele, o que pode tornar seu trabalho como aventureiro impossível. Ela sabe que essa é a natureza humilde do rapaz falando e que ele seria capaz de lidar muito bem com seu relacionamento e sua carreira, mas o faz prometer que, se encontrar essa pessoa, Manisha manterá sua posição em sua vida e ele continuará cuidando dela como sempre faz. Ele concorda, puxando-a para junto de si e confortando-a. Feliz por ver a energia de sua irmãzinha restaurada, ele se levanta da cadeira, começa a pegar suas coisas e diz a ela que vai caçar alguns monstros. Somos levados a um campo de treinamento, enquanto Phil, a vice-rei em exercício do Vigilante Corps, se dirige aos soldados, agradecendo-lhes por atenderem ao seu chamado e dizendo-lhes por que ela os reuniu ali em primeiro lugar. Basicamente, um camaleão Kong foi visto no Avancier Orchard há alguns dias, o que é bastante incomum, já que a fera vive bem ao sul da área. O que é ainda mais surpreendente é o fato de que ninguém parecia ter avistado a fera gigante entre as duas terras, e um dia, ela simplesmente apareceu em um Avancier. Portanto,
Agora cabia à equipe derrotar o monstro e descobrir seu paradeiro. Como a experiência da equipe pode não estar à altura do camaleão Kong, que é um monstro de nível C, ela diz a eles que outros aventureiros os ajudarão, juntamente com Rude e sua equipe. Fel menciona que o monstro pode ter vindo de um labirinto e, por isso, pede aos soldados que a informem imediatamente se avistarem sua entrada. Isso desperta os ouvidos de Rude, que estava entre a tripulação ouvindo o vice-rei e se lembra das histórias no jornal sobre os labirintos. O fato de que pode haver um em sua cidade natal o pega de surpresa. Luna o tira de seus pensamentos, perguntando-lhe sobre o líder original do núcleo, Vilde, pai de Fgel, que não está à vista. Rude acha que pode ser devido à idade avançada que ele optou por ficar de fora dessa missão hoje, pois talvez ele queira dar à sua filha uma experiência em primeira mão em uma missão desse tipo, pois ela estará em sua posição um dia e, portanto, precisa ser treinada para essas situações. Luna percebe a hesitação no rosto de Phil, que parece um pouco tímida e confusa ao observar as pessoas ao redor, sua expressão quase implorando a Rude que a ajude. No entanto, Rude sabe que ela ocupará a mesma posição algum dia, então ele tenta ajudá-la à distância, sem de fato assumir sua posição. Enquanto isso, Nino percebe a espada em suas costas, que é bem diferente da que ele carregava para pedir com ela. Ele lhe diz que, na verdade, ela foi feita recentemente pela Regal. Rude é o ferreiro da cidade, segundo ele, pode ser um de seus melhores trabalhos até hoje, apesar de ter sido repreendido por sua filha por se esforçar demais. Rude investiga as especificações de sua espada, onde ela pode ser comum à vista de todos, mas na verdade está equipada com uma pedra mágica, que a vovó Gigi inseriu nela, dando-lhe o recurso especial chamado Ancient Skill. Luna, que está admirada com a espada, pergunta a ele sobre o recurso de encantamento, que é uma habilidade que permite que a pedra adapte seu poder a qualquer tipo de elemento e use suas propriedades para aprimorar a arma. Para esclarecer a confusão da garota, ele faz uma demonstração usando o elemento fogo, que pode não ser o seu forte, mas com os poderes de adaptação da pedra, ele pode ser capaz de lutar com ela quando chegar a hora. Como as fraquezas elementares dos monstros são diferentes, a espada pode se adaptar a diferentes elementos de acordo com a fraqueza do monstro, o que lhe dá uma vantagem sobre as feras demoníacas. Os três ouvem uma risada zombeteira, interrompendo a conversa. Quando uma criança se lembra em voz alta de que Rude é um aventureiro de nível F, sua atenção se volta para os agressores. Somos apresentados ao garoto, cujo nome é Shananis, enquanto uma garota ao seu lado lhe diz para parar com isso, pois ele continua zombando de Rude, dizendo-lhe que a espada que ele está empunhando não seria útil para ele, considerando sua posição e o monstro de nível C que eles estavam enfrentando. Aparentemente, o cara é um aventureiro de nível C. Ele chama Rude de velho, despertando lembranças de seu passado, quando as crianças costumavam chamá-lo por esse nome e zombar dele devido à sua aparência imponente, mesmo quando era criança. Luna se irrita com os comentários do rapaz e pede ao mestre que responda a isso, ao que ele diz para ela se acalmar, pois o garoto é apenas um júnior e não sabe quais são seus poderes e nem precisa saber, pois não vale a pena. A garota não suporta que seu mestre seja humilhado. Então, Nino tenta explicar a ela a situação em que a subestimação dos poderes de Rude pode ser uma reação normal das pessoas, já que ele não renova seu posto há muito tempo, embora ela possa facilmente designá-lo como cavaleiro, já que ela é uma santa e ele tem poderes iguais aos de um cavaleiro. Luna pergunta se ela está dizendo a verdade, ao que ele concorda, dizendo que foi rejeitado, pois poderia ser convocado para a guilda por causa de um aumento tão anormal na classificação. Além disso, ele tinha que ser um aventureiro para encontrar uma cura para a doença de Manisha, então não poderia se tornar um cavaleiro. Shananis reflete sobre o que Rude e os outros lhe revelaram e acha que eles podem ter uma chance de derrotar o monstro com ele ao seu lado. O aventureiro fica surpreso com essa atitude calma e compreensiva do garoto, pois não é isso que sua impressão inicial sugere. Parece haver uma agitação entre os soldados, que estão ficando inquietos por não conseguirem encontrar o Kong Camaleão, apesar da detecção mágica que deixaram na floresta, o que os faz questionar seu paradeiro. Alguns deles até concluíram que conseguiram afugentá-la e ela fugiu. Rude os adverte sobre a natureza da fera, que pode adaptar seu corpo e se misturar ao ambiente, dificultando o funcionamento do feitiço de detecção de magia. No entanto, eles não levam em conta seu aviso e continuam a seguir seu caminho quando as sombras das árvores próximas lançam uma forma estranha no chão e se movem de forma estranha. De repente, eles perceberam que não eram as árvores, mas a fera que estava atacando os de cima, razão pela qual não conseguiam vê-la se movimentando. Sem saber o que fazer naquele momento,
Eles olharam para o monstro com apreensão. Enquanto ele continua sua descida sobre eles, Phil se lança entre a fera e seu soldado. O monstro a golpeia com as palmas das mãos, mas a garota se mantém firme e aguenta os golpes, mesmo sendo forçada a se ajoelhar. Rude elogia a habilidade de espadachim dela, afirmando que é muito melhor do que a dos aventureiros por aí, e ativa sua habilidade de provocar, chamando a atenção do macaco. Kong se lança contra o garoto, que tem seu escudo à sua frente, recebendo os golpes da fera. Os golpes são pesados, mas isso dá aos outros soldados a chance de atacar a fera sem serem atingidos. No entanto, Rude tem uma sensação incômoda no peito de que a situação não é o que parece. Suas intuições provam ser verdadeiras, pois o macaco emite um rugido como se estivesse chamando a atenção para ele e parece estar se comportando como um tanque. Nós, Kongs, nos lançamos no campo de batalha onde soldados nunca testemunharam tal comportamento dos monstros. Eles se retiram sob as ordens de Phil, mas não têm ideia do que fazer. A formação deles se rompe e o líder parece estar perdendo o controle. A impotência se espalha por Phil enquanto ela treme de medo e confusão. No entanto, Rude diz a ela para se recompor, pois isso terá um impacto negativo sobre o resto da equipe, já que ela é a líder. O fato de ser chamada de líder parece ser todo o lembrete de que ela precisava. Puxando o Viceroy de volta para o jogo, Rude ativa sua habilidade Provoque mais uma vez, chamando a atenção dos monstros, desta vez 3 com os camaleões em vez de 1. Ele pede aos demais guerreiros que se apressem e ataquem a fera antes que seja tarde demais. Rude sabe que receber os golpes de 3 monstros em vez de 1 é muito perigoso para ele e para a equipe, mas ele está determinado a derrotá-los. Luna lança sua magia de vento sobre a fera, irritada por ela ter atacado seu mestre, enquanto Xinenes se prepara para o golpe final, junto com o resto dos guerreiros. O tanque os observa por trás de seu escudo enquanto recebe os golpes destinados a eles, esperando que consigam sobreviver, mas está preparado para lutar contra a fera se a situação surgir. Ele pensa na fraqueza elementar do monstro, que ele tem certeza de que é o fogo, e decide colocar sua espada à prova. Ele ativa o recurso de encantamento de sua espada e joga o escudo para trás, direcionando a espada para a fera. O Kong fica surpreso com o ataque e recua quando Rude percebe o poder de sua espada e a enfia no chão, intensificando o ataque. O atributo fogo enfraqueceu significativamente os macacos, dando ao resto dos soldados a chance de lançar seu ataque e recuperar suas posições. O aventureiro está feliz com a chance de lutar que lhes foi dada, percebendo que o pânico é evidente no rosto dos monstros quando eles começam a rugir de pânico. Em meio à floresta, a batalha continua quando um dos monstros se lança sobre Rude com força total. Ele saca o escudo à sua frente mais uma vez e pede ajuda a Luna, continuando a receber os golpes de frente. A garota parece saber o que fazer, pois lança sua magia de vento contra os monstros, fazendo-os fugir de medo. No entanto, ela não lhes dá a chance de ir a lugar algum, lançando seu ataque mais uma vez junto com o resto dos soldados, eliminando-os de uma só vez, enquanto eles caem no chão, significando sua derrota. Os soldados começam a comemorar a vitória ao derrotar um monstro de nível C, cantando em uníssono e se gabando da força do Vigilante Corps. Seria de se esperar que eles tivessem o bom senso de verificar o local, como Rude faz, especialmente depois da situação que acabaram de encontrar, mas não. Eles estão ocupados demais comemorando a vitória e se orgulhando, até que um deles os lembra que, se não fosse por Rude, todos já estariam mortos. A vice-rei olha para ele com carinho e orgulho, sabendo que sem ele ela não teria conseguido sair daquela situação. Os outros torcem por ele, e Xinenes duvida dele por ser um monstro, mas ele nem se mexe quando enfrenta o camaleão Kong. Rude diz a ele que estava apenas fazendo seu trabalho como tanque e que não podia deixar a equipe sofrer os golpes sozinha. O garoto parece envergonhado com seu comportamento anterior e pede desculpas ao aventureiro, que o conforta, dizendo-lhe para não se preocupar, pois é normal formar opiniões sobre os níveis mais baixos, já que eles são indicadores da força de um aventureiro. O garoto fica aliviado por ter seu pedido de desculpas aceito enquanto Rude observa os cadáveres dos monstros se dissolvendo no solo, deixando para trás sua matéria-prima. Esse fenômeno só ocorria quando os monstros nasciam em labirintos. Se o Kong Camaleão era de um labirinto, isso significa que a entrada para um labirinto deve estar próxima. Como se respondesse a seus pensamentos, Nino o chama,
revelando que encontrou a entrada do labirinto. Acreditava-se que os labirintos eram bênçãos dos deuses para a humanidade, sendo montanhas de tesouros ocultos que poderiam ser retirados dos monstros e gerar riquezas para a terra. As montanhas também aumentavam a fertilidade da terra em que se encontravam, aumentando as colheitas de frutas e vegetais. Elas não só forneciam tesouros escondidos e aumentavam as oportunidades de riqueza, como também continham objetos e ferramentas misteriosos que, em última análise, melhorariam a qualidade de vida das pessoas, tornando as áreas próximas aos labirintos adequadas para a civilização. Agora que esse labirinto surgiu em Avancir, o povo da cidade está se reunindo para celebrar esse momento feliz. Esse pode ser o marco do sucesso da cidade. Uma grande fogueira está acesa no meio do pátio e as pessoas estão conversando entre si enquanto comemoram e bebem todos os tipos de produtos deliciosos, enquanto celebram o surgimento do labirinto. Luna, Rude e Manisha também estão entre as pessoas que apreciam o esforço do povo no evento festivo, enquanto saboreiam suas refeições e discutem os possíveis efeitos que isso pode ter sobre a cidade e seu povo. Manisha se aprofunda nas oportunidades que o labirinto trará para o povo por meio de seus tesouros, o que pode aumentar o número de visitantes da cidade, já que todos gostariam de colocar as mãos nas riquezas. Vendo o aumento da riqueza da cidade e a relativa facilidade de vida, pessoas de outras terras também podem querer se estabelecer em Avancir, o que também pode resolver o problema da diminuição da população. Luna comenta sobre a escassez de rostos jovens que ela tem visto na cidade, o que se deve principalmente à natureza deserta do campo. Por isso, a maioria dos jovens opta por deixar a terra. Ela olha para seu mestre, sabendo que ele deve estar animado com o surgimento do labirinto em Avancir, mas, de alguma forma, ele não compartilha do mesmo entusiasmo que o resto dos habitantes da cidade. Um rapaz que pede uma bebida à irmãzinha parece tirá-lo de seus pensamentos, e Manisha implora que ele não olhe para o pobre rapaz com um olhar de morte semelhante ao que ele estava olhando para o monstro. Luna olha em volta e percebe que todos parecem animados, exceto seu mestre, onde Nino, que estava bebendo, a conforta, dizendo-lhe que ter um labirinto na cidade não é só diversão e jogos, então é normal se preocupar com isso. A garota fica surpresa com essa revelação, e o curandeiro se aprofunda nos problemas associados à existência de um labirinto nas terras, sendo o principal deles os monstros como o Chameleon Kong que eles encontram hoje. Se os monstros não forem eliminados, eles podem escapar e se espalhar para outras áreas, aumentando os problemas para os humanos. Nino explica ainda mais as complexidades de um labirinto e como ele é organizado dos níveis mais baixos aos mais altos, sendo que os níveis mais baixos do labirinto são ocupados por monstros de nível inferior. No entanto, os monstros de classificação mais baixa já estão na classificação C no labirinto que eles encontraram. Os monstros só podem aumentar de nível a partir daí, tornando o labirinto altamente perigoso. Luna acha que isso não seria um problema tão grande se aventureiros como Rude estivessem lá para salvar o dia, mas Nina lhe diz que não é tão fácil quanto ela pensa. Como os aventureiros estão sempre se deslocando, qualquer aventureiro malvado também poderia aceitar o trabalho, criando apenas problemas para Fiel e as outras garotas ao persegui-las, inclusive Manisha e Luna. Embora existam guildas para evitar esse tipo de problema e alistar os aventureiros de acordo com a necessidade, elas nem sempre podem estar presentes para lidar com o problema, e é por isso que eles têm cavaleiros para proteger a cidade. O homúnculo pergunta se eles podem unir os aventureiros e lidar com o problema. Nin lhe diz que é meio impossível que isso aconteça, pois os cavaleiros são poucos em comparação com os aventureiros e a natureza orgulhosa e hostil dos aventureiros não permite que eles cooperem com os cavaleiros. Isso se deve ao status semelhante de seus empregos, em que os cavaleiros têm uma renda mensal garantida pelo Estado, em vez do ganho espontâneo dos aventureiros. Os cavaleiros também têm uma posição social mais elevada e recebem educação formal em comparação com os aventureiros, o que torna a hostilidade entre cavaleiros e aventureiros bastante natural. Luna se pergunta qual seria a solução para unir cavaleiros e aventureiros em uma missão comum. Rude, que ouviu a conversa das garotas, responde à pergunta dela, dizendo que a única solução está na formação de clãs. Rude tem um braço protetor em volta do ombro de Manisha quando se aproxima das meninas, e aparentemente, a afastou do cara que a estava incomodando antes. Ele se aprofunda nos detalhes do que é essencialmente um clã. Trata-se de um grupo ampliado de aventureiros, reconhecido pelo país, que tem tarefas semelhantes às de um cavaleiro para proteger as pessoas da cidade. Luna, que acabou de aprender sobre as tendências teimosas dos aventureiros, pergunta a eles se eles estariam dispostos a ouvir e obedecer aos outros membros do clã,
ao que ele responde que podem fazê-lo se a situação for explicada a eles. A formação de um clã é extremamente importante para o povo, pois, sem ele, a cidade pode cair em ruínas se o senhor feudal não agir rapidamente e formar um clã ou colocar os cavaleiros em uma estação. O fato de Avancier não ter muitos lutadores experientes piora a situação, e ele se preocupa com Manisha. Se os aventureiros puderem fazer o que quiserem, deixando a cidade à mercê do monstro, Nino diz a ele para se animar, pois ela estará com ele, ajudando na cidade. De repente, Phil se aproxima de Rude, derrubando no chão e dizendo que o havia procurado por toda a parte. O garoto se debate sobre ela, tentando escapar, mas ela não lhe dá chance. Ficou claro que a vice-rei estava bêbada, fazendo com que Nino, confuso, questionasse seus motivos. Manisha lhe diz que é assim que Phil normalmente se comporta quando está bêbada, e que ela mesma também se machucou no passado por causa desse hábito. As meninas deixam Rude sozinho para lidar com o vice-rei bêbado, então ele não tem escolha a não ser se submeter ao seu destino. Phil fica com ele, contando-lhe sobre os medos que teve ao enfrentar o monstro. Ele parece confuso com essa declaração e pergunta a ela sobre seus medos, e ela confessa que tem medo de ser uma líder. Ela não teria conseguido derrotar o monstro sem ele e pede sua ajuda para proteger a aldeia. Ele entende a hesitação dela em se tornar uma líder e concorda em ajudá-la, já que o Vigilante Corps também está sempre lá para ele, então seria prudente retribuir o favor. A garota fica animada com essa revelação e pergunta se ele vai se casar com ela. O aventureiro não estava preparado para tal pergunta, ao que o vice-rei esclarece, perguntando se ele seria o líder do corpo de vigilantes no lugar dela. Ele diz a ela que isso não é possível, pois ele ainda é um aventureiro e continuará invadindo labirintos porque precisa encontrar uma cura para sua irmã mais nova. Field fica um pouco decepcionado com essa revelação e diz que também já havia mencionado isso antes, mas que ficaria feliz em dar uma mãozinha se surgissem problemas na Terra. Ele pergunta a ela se isso é suficiente, e ela concorda alegremente, jogando as mãos sobre ele e confessando seu amor por ele e toda a sua alegria antes de cair no sono. Ao ver Fel dormindo profundamente na arquibancada, Nin expressa sua gratidão ao aventureiro por ter lidado com ela, enquanto ele se pergunta o que levou o vice-rei a ficar bêbado daquele jeito. Ele se recompõe, enquanto Nin lhe diz que ouviu antes que Fel poderia se tornar um nobre, já que o corpo de vigilantes deve agir oficialmente de agora em diante. Quando o corpo de exército se tornar uma organização oficial, o responsável pela administração receberá um posto mais alto. Isso significa que a Fel poderá se tornar parte da família do senhor feudal e terá de se casar com alguém de nível superior. Como ela é responsável pela proteção da aldeia, não poderá recusar o namoro, nem poderá fugir de casa como Rude, que era um aventureiro. Ele pensa sobre a proposta de Fel anteriormente, e Nin, maliciosamente, pergunta a ele sobre isso. Ele parece envergonhado e diz a ela que foi apenas o calor do momento e que o vice-rei não estava em seu estado de espírito correto. Ela pergunta a ele sobre sua resposta, se ela está falando sério sobre a proposta, ao que ele responde que Phil é apenas um bom amigo. Fica um pouco envergonhado com a pergunta e se pergunta se o curandeiro também está bêbado. O caos se instala na cidade com o aparecimento do labirinto, onde os aventureiros chegam a avançar em uma velocidade muito maior do que o normal. Isso causou mais brigas na cidade. Rude se aproxima de uma dessas brigas quando dois aventureiros estão prontos para se lançar um contra o outro, mas o tanque chega bem na hora, separando os dois. Os habitantes da cidade o agradecem pelo patrulhamento problemático quando Nino se aproxima dele por trás e discutem o fluxo de aventureiros em Avon City, embora ninguém possa entrar no labirinto até que alguém do estado ou da guilda venha inspecioná-lo. Os rumores sobre o labirinto se espalharam por toda a parte, onde o nível de dificuldade parece ser alto. As pessoas vieram à cidade para coletar o máximo de informações possível sobre o labirinto. Nino pensa sobre os hotéis da cidade, que claramente não são suficientes para suportar o grande número de visitantes, ao que Rude responde que eles encontraram uma solução temporária para o problema, pois disponibilizaram o parquinho infantil no extremo leste da cidade para os aventureiros montarem suas barracas. Algumas pessoas da cidade se dirigem a ele, e uma delas o agradece por tê-la ajudado com o suprimento de álcool do comerciante, enquanto a outra expressa sua gratidão por ter lhe dado sua loja por um preço tão baixo. O aventureiro diz humildemente que não há necessidade e os aconselha a cuidar do meio ambiente na área residencial e a garantir que não haja lixo. Os habitantes da cidade levam suas palavras em consideração,
deixando os dois ponderando sobre a condição dos aventureiros. Nino sugere que pode ser uma boa ideia perguntar a eles sobre pedidos, já que não é uma boa ideia prendê-los e eles podem até contribuir para o crescimento da cidade. Ela pergunta a ele sobre o rapaz que lhe agradeceu por ter lhe alugado a loja, perguntando se ele vai abrir uma loja. Ele lhe diz que, na verdade, faz parte do clã da culinária e quer abrir um restaurante na cidade. A curandeira fica surpresa com essa revelação da existência de clãs não combativos, onde clãs técnicos, como o que publica o jornal do país, o Royal Capital, também podem ser bastante famosos. Rude analisa a situação das ruas, onde as pessoas estão envolvidas em discussões e brigas, enquanto alguns estão bebendo à margem. Embora ele esteja patrulhando regularmente, a situação não está melhorando e ele deseja que o senhor feudal tome providências rapidamente. A conversa de aventureiros próximos chama sua atenção quando um deles informa ao outro sobre como os membros de alto escalão de dois clãs famosos estão discutindo na entrada da cidade. Os habitantes da cidade se reúnem em torno do local onde os dois aventureiros estão envolvidos em uma discussão acalorada, provocando tensão entre os habitantes da cidade. Bu, da presa do dragão negro, e Gole, da garra do tigre branco, são aventureiros de nível AI. Se os dois acabarem brigando, isso poderá colocar a Vancier em perigo. Rude e Nino se intrometem na discussão, dizendo para eles se separarem porque as pessoas estão ficando preocupadas. As pessoas do clã lhe dizem para não se meter nisso, pois o orgulho do clã está em jogo. Bu lhe diz que eles parariam de discutir se ele decidisse quem dos clãs entraria na cidade, pois os clãs não podem coexistir. Diz Rude a eles. Os dois podem voltar para casa se estiverem planejando causar problemas. Um membro da presa do dragão negro fica agitado com esse tom para seu aventureiro e se prepara para atacar quando os habitantes da cidade se reúnem junto com Nino e Rude e os impedem de entrar, usando sua magia de proteção. Os aventureiros ficam surpresos com essa reação avassaladora, e o aventureiro lhes diz que a cidade tem suas próprias regras e regulamentos e que, embora possa estar aberta a todos os aventureiros, não pode ser aberta à custa da paz dos residentes que já moram na cidade. Os líderes do clã entenderam sua posição e pediram desculpas a ele por todos os problemas que causaram a ele e ao seu povo com a discussão. Bu e Gole lhe oferecem um lugar em seu clã, ao que ele educadamente recusa e diz que eles são bem-vindos na cidade. Eles ficam um pouco decepcionados com a recusa, e o próprio Rude não consegue acreditar que eles o convidaram para fazer parte de seu clã, embora ele desejasse muito fazer parte de um, já que um clã é como uma grande família. No entanto, ele não pôde participar devido à doença de Manisha, pois teria menos tempo para cuidar de sua irmã. Os habitantes da cidade agradecem a Rude por ter impedido a briga, que poderia ter resultado em danos muito maiores se não fosse por ele. Eles percebem o perigo que os aventureiros trazem com eles e também que Rude não estará sempre por perto para protegê-los e que eles terão de encontrar uma solução mais permanente. Nino os conforta dizendo que a igreja está analisando a situação e planejando uma estratégia de longo prazo, portanto, não há motivo para preocupação. O tanque pensa no cenário atual da cidade e em todas as famílias nobres que vivem aqui que estão sempre causando problemas por causa de seu status, o que significa que ele terá que prolongar sua estadia em Avancier. Ele ouve Vield se dirigindo a ele e se vira para encará-lo enquanto o comandante o agradece por ter dissipado a luta. Ele lhe diz que não pôde vir mais cedo, pois estava guiando o investigador da guilda até a entrada do labirinto. Rude pergunta ao comandante sobre a inspeção da guilda e como ela está indo, ao que sua expressão se torna grave e diz que gostaria de conversar com ele sobre o assunto. Eles chegam ao quartel-general do núcleo e discutem como as coisas estão indo até agora. O comandante lhe diz que enviou uma carta ao senhor feudal, informando-o sobre a situação da cidade, onde decidiram enviar alguns cavaleiros para proteção no momento. Ele adiou a ideia de formar um clã, pois eles querem ver como as coisas vão se desenrolar primeiro. Rude se opõe a isso porque, embora os cavaleiros sejam necessários para sua proteção, um clã é ainda mais importante porque será muito difícil administrar a horda de aventureiros sem ele. Portanto, deve ser sua prioridade. Vild lhe conta sobre a proposta em que eles pediram a Rude para formar um clã. O aventureiro fica surpreso e um pouco agitado com essa revelação e pergunta a ele o motivo dessa escolha. O comandante lhe diz que ele era frequentemente mencionado durante as discussões sobre a manutenção da ordem pública da cidade, bem como entre os nomes de aventureiros superiores. Sua raiva parece ter sido alimentada ainda mais por essa revelação repentina e ele sabe que está sendo egoísta, mas não pode assumir o
cargo devido à doença de Manicia. Wilde entende seu ponto de vista, mas expõe a opinião das pessoas que favoreceram Rude em vez de um líder de clã estrangeiro. Ele também lhe diz que talvez não haja muitos aventureiros honestos por aí que tenham em mente os melhores interesses da cidade, e que a situação atual dos aventureiros na cidade despertou suas preocupações. Rude diz ao comandante que, mesmo que as coisas que ele está dizendo sejam verdadeiras, ele ainda não é um aventureiro de nível F muito conhecido, e que seria melhor se eles pudessem optar por um líder de clã que já tivesse algum conhecimento prévio. O comandante responde que ele já está demonstrando as habilidades de um excelente líder de clã, mencionando suas conquistas recentes entre os aventureiros e o povo da cidade, mas pede desculpas por abordar um assunto que o incomoda. Rude é grato pela boa opinião que os habitantes da cidade têm dele, pois sempre quis ter uma vida fácil na cidade depois que a doença de Manicia fosse curada. Wilde se dirige a ele mais uma vez, entregando-lhe o segundo pedido do senhor feudal, que é destruir o labirinto. O aventureiro fica surpreso com esse pedido, uma vez que a destruição do labirinto significaria conter o crescimento da cidade. No entanto, como muitos labirintos estão surgindo no país, o Estado não tem recursos suficientes para lidar com todos eles. Portanto, muitos pedidos estão sendo feitos a aventureiros e grupos de heróis para a destruição desses labirintos, incluindo o de Avenir. Rude tem duas opções: juntar-se ao grupo da guilda para inspecionar o labirinto e conquistá-lo ou formar um clã para proteger a cidade. Wield lhe diz que qualquer decisão que ele tomar será de responsabilidade do comandante, e que ele terá todo o apoio da cidade. O aventureiro fica surpreso com a confiança que o comandante e os habitantes da cidade demonstram nele, pois sente o peso da decisão que precisa tomar e pede que um cavaleiro faça uma escolha. Ele sai do quartel-general e encontra algumas das pessoas envolvidas em uma briga novamente. Ele tenta impedi-los, mas eles simplesmente o afastam, insultando-o e considerando-o apenas mais um aventureiro. Isso faz perceber o quanto é importante para eles ter um líder de clã quando Luna vem correndo até ele e menciona a Manicia. Com expressão frenética em seu rosto, o que quer que ela esteja prestes a dizer não pode ser bom. Rude corre para sua casa, chamando por Manicia, e a vê suando muito, coberta sob as camadas de sua cama. Ele pergunta à voz de Ji, que está cuidando da irmã, sobre o estado dela, e ela informa que ela está um pouco indisposta, mas nada fora do comum. Manicia lhe diz para não se preocupar muito e lhe pergunta sobre a cidade. Ele acaricia o cabelo dela, dizendo que está melhor ainda, que ela não precisa se preocupar com isso e que deve apenas descansar. Ele pede à senhora idosa que cuide de sua irmãzinha, enquanto pede a Luna e Nino que venham para a sala de estar, pois ele gostaria de conversar com eles a sós. Ele se pergunta sobre sua condição. Ele pensa sobre a decisão que deve tomar, pois seu sonho de ser líder do clã parece estar desaparecendo depois de testemunhar a condição de Manicia. Ele conta às meninas sobre a proposta de Wild e decide que decidiu destruir o labirinto e que precisará da ajuda delas para conquistá-lo. No entanto, as meninas argumentam perguntando como ele pode tomar tal decisão, especialmente quando o labirinto traz tantas oportunidades de crescimento e uma chance de repovoamento para a cidade. Rude permanece inflexível em sua decisão, dizendo-lhes que, se fosse preciso salvar a cidade ou Manicia, ele salvaria sua irmã. Luna levanta a mão, dizendo que entende por que ele tomou essa decisão, mas propõe uma pergunta válida, que gira em torno da necessidade de ele permanecer na cidade caso se torne o líder do clã até que tudo se acalme. Se esse for o caso, ele poderia eleger um representante para servir em seu lugar enquanto ele estiver fora. Ele argumenta que, mesmo que pudesse selecionar um representante, não poderia simplesmente impor o cargo a alguém. Mas antes que ele possa terminar, Luna se voluntária para o cargo, dizendo a ele que a cidade tem sido muito gentil com ela desde que chegou e que ela gostaria de ajudá-los da maneira que puder. Nino se junta a ela, dizendo que sua posição como santa na igreja terminará em breve e que sua família também parou de forçá-la a namorar, o que lhe dá bastante tempo para ficar por perto e apoiar Luna, ajudando-a quando ela precisar. Rude fica surpreso com o esforço que as meninas estão fazendo para ajudá-lo. Elas dizem que não é nada demais, já que ele sempre esteve por perto para protegê-las, então é natural que elas queiram retribuir o favor e que ele deveria se animar e perseguir seus sonhos, deixando a cidade para elas. Nesse meio tempo,
Manisha sai de seu quarto com a ajuda da vovó Gigi e diz a eles que ouviu a conversa deles, que a cidade está com problemas. A cidade é tão querida para ela quanto para Luna e ela gostaria que seu irmão a protegesse. Ela conforta Rudy, dizendo-lhe que está completamente bem e que ele não precisa se preocupar com ela. Ele olha para o estado dela e se pergunta que parte dela parece estar bem, mas é dominado por sua fofura e é forçado a atender aos pedidos dela. Com um olhar determinado e ânimo renovado, ele anuncia sua decisão aos presentes, dizendo-lhes que protegerá a cidade e Manicia, mas que precisará da ajuda deles para isso, ao que eles concordam unanimemente. Graças ao incentivo de sua irmã e de seus amigos, Artanto se tornou um herói e conseguiu tomar a decisão certa tanto para a cidade quanto para Manicia. Ele está prestes a pensar em uma estratégia para formular um plano para seu clã quando é convocado por investigadores da guilda. Ele parte para o distrito dos aventureiros estabelecido na cidade e se depara com seu ex-líder do grupo de heróis, que está envolto em bandagens. Rudy percebe que Gris e os outros devem ser os investigadores enviados pela guilda, incluindo Lilia e Lily. Ele lhe pergunta se já sabia que o tanque estava hospedado na cidade, ao que o ex-herói confirma e diz que foi só porque o viu quando entrou em Avancir. O aventureiro demonstra desapontamento quando Gris nem se dá ao trabalho de cumprimentá-lo e pergunta o que ele poderia querer com ele agora, inspecionando seus ferimentos. Ele percebe que deve ter sofrido esses ferimentos durante a incursão ao labirinto e zomba dele sobre um monstro que é forte o suficiente para destruir sua casca externa. Gris conta a ele sobre sua investigação, onde encontrou o protetor senciente no 5º nível do labirinto. Rudy fica surpreso com essa revelação sobre a existência deles, enquanto o ex-líder do grupo continua falando sobre sua aventura, na qual ele planejava ir para níveis mais altos, mas não conseguiu ir além do 5º nível devido à sua condição atual. Ele insulta Rudy, dizendo-lhe que completará a missão por ele, já que não pode fazê-lo em sua condição atual. O aventureiro fica confuso com suas ordens, pois ele já pode informar seus superiores sobre o protetor senciente, e o relatório será bom o suficiente, mas ele está optando por lhe contar tudo isso. Lilia e Lily esclarecem a confusão dele dizendo que o verdadeiro motivo por trás das ordens de Gris para continuar a investigação é a maneira de ele se desculpar com Rudy por seu comportamento quando o retirou do grupo de heróis. Se eles decidirem informar a guilda sobre o protetor senciente, os aventureiros não poderão mais investigar o labirinto, pois o assunto estará nas mãos do Estado. Já que se trata de seu antigo membro do grupo, eles ficariam felizes em agir como agentes e obter a permissão da guilda para investigar, já que ele precisa do tesouro do protetor senciente para curar sua irmãzinha. Rudy não consegue acreditar que Kigra tenha se lembrado depois de todo esse tempo, e o cara parece um pouco envergonhado. Ele confessa sobre a fraqueza no braço com o qual empunha a espada e que é incapaz de lutar sem suas habilidades. O aventureiro pensa em seu líder, que já foi um homem trabalhador, deixou que a fama lhe subisse a cabeça e o tornasse incompetente e arrogante. Gris lhe diz que gostaria de começar do início, treinando e deixando para trás seu status de herói. Ele sabe como tem sido capaz de lutar até hoje graças ao escudo de Rudy, mas não se deu conta disso antes. Ele pergunta ao aventureiro se ele gostaria de prosseguir com a investigação do labirinto mais uma vez, ao que ele concorda, incansavelmente. O ex-herói lhe diz para obter da guilda os detalhes sobre o inimigo antes de partir com Lilia e Lily, e pede desculpas por ter perdido sua espada e tudo mais, desejando-lhe boa sorte. Rudy detecta a sinceridade em seu tom e o agradece, determinado a derrotar o protetor. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.